Olá a todos, eu sou Adriano Curli e gravo esse vídeo como apresentação para o 11º Congresso da Sociedade Hegel Brasileira. Então, o título do meu trabalho é A Patologia do Senhorio em Hegel e o Neorracionalismo. E aqui eu vou apenas fazer uma apresentação muito geral, esquemática, de uma ideia que já se faz presente em um artigo que eu já publiquei, que se chama Uma Proposta de Leitura Psicossocial da Consciência de Si na Fenomenologia do Espírito e a Patologia do Senhorio. Aqui a gente tem a referência. Então, basicamente o que eu pretendo aqui fazer é esboçar três elementos básicos dessa ideia. Primeiro, o que eu chamo de leitura psicossocial, que na verdade é algo bem amplo e bem simples, mas é, obviamente, uma opção interpretativa entre outras possíveis na fenomenologia do espírito. Então, aqui eu abordo a consciência de si na fenomenologia do espírito, a partir dessa leitura que eu chamo psicossocial. Na segunda parte do trabalho, eu vou falar como a gente chega a isso que eu chamo de patologia do senhorio, e, finalmente, eu vou falar sobre como a patologia do senhorio pode ser entendida, nessa minha interpretação, como um elemento que se faz presente no neorracionalismo. Então, a ideia que eu defendo aqui é que os modos de relação estabelecidos pela consciência de si formam camadas tanto psíquicas quanto sociais objetivas, porque elas são fruto dessa relação intersubjetiva. Então, a consciência se forma nessa relação, ela não é algo pronto e acabado. Então, os processos de superação, aqui o termo que eu estou usando para traduzir, Aufhebung, mantém os momentos anteriores como camadas inferiores de funcionamento, mantidas em processo de tensão negativa com a estrutura superior que a resolveu. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo? Quando a gente chega na figura da razão, na fenomenologia do espírito, dentro da razão está contido todos os momentos da consciência e da consciência de si. Mas o que significa estar contido? Não está contido apenas como um processo que já passou e ficou para trás. É um elemento que é uma das camadas da razão, certo? E, no caso da formação da consciência individual, a gente tem todos esses elementos da consciência de si, mas o núcleo dessa espécie de cebola aqui, que é assim que eu estou interpretando a consciência de si, é a consciência que eu chamo primitiva, que é aquele primeiro momento da consciência de si, que o Hegel diz a consciência de si em geral, ela é desejo. É isso que ele diz, né? Em geral, ela é desejo. Então, quer dizer, esse é o cerne da consciência de si, aquele funcionamento que tem logo no início. Depois ela vai se transformando e, por meio de uma tensão negativa e processo de Aufhebung, ela vai formando camadas superiores que, de alguma maneira, em tensão, consegue manter e conservar essa negação determinada com relação às camadas anteriores, mas essas camadas anteriores fazem parte de um funcionamento que é uma espécie de, então, circuito, a gente pode chamar. Então, a consciência de ser um circuito. E esse circuito tem também esse processo de tensão negativa com as suas camadas mais básicas, né? Então, as camadas superiores buscam controlar essas camadas mais básicas. E o que é isso que eu estou chamando de patologia, então? A patologia é uma espécie de regresso, uma tentativa de regresso para as camadas anteriores, né? E, por isso, a patologia, nesse caso, a patologia do senhorio, é um anacronismo. É um anacronismo tanto do ponto de vista sócio-histórico quanto do ponto de vista psíquico. E essas coisas, quando a gente está tratando de configurações sociais, elas andam juntas, né? Porque o comportamento social é fruto do comportamento de indivíduos, mas, de outro lado, essa configuração social também afeta esses indivíduos, né? Então, o que acontece? Quando um determinado tipo de comportamento anacrônico e regressivo, eu vou chamar isso aqui de recalque do recalque, né? Se amplia e se populariza, digamos assim, de tal maneira que passa a influenciar no funcionamento social, a gente tem um tipo de patologia social, política, e nesse caso aqui eu estou tratando o neorracionalismo, pensando especificamente nos casos
da nova direita, né, do que o pessoal chama em inglês de alt-right, o alternative right, nos casos dos Estados Unidos, com Trump, mas principalmente do Brasil, com o bolsonarismo. Então, o que acontece? O recalque do recalque, o que é? Imagine uma cebola, né? A cebola tem essas diferentes camadas, isso é a consciência de si, e ela vai se formando, vai formando diferentes camadas até, enfim, chegar na razão, e depois a gente tem o processo de formação do espírito também. E o que acontece é que uma nova camada, ela se forma a partir de um processo de superação de uma contradição que surge num modo de agir que determina o funcionamento da consciência de si em cada um dos seus momentos, certo? Então, o modo de agir, ele busca, digamos assim, resolver o problema da consciência de si e, portanto, se coloca como absoluto, e o que acontece é que cada modo de agir encontra a sua própria contradição e a resolução dessa contradição é um novo modo de agir, que forma, então, uma nova camada aí da consciência de si. O que acontece? No processo de formação dessa nova camada, que busca resolver o problema da contradição anterior, acontece um recalque. Então, aquele funcionamento do modo anterior, ele não é, digamos assim, eliminado. Ele continua ali, mas ele é tratado agora como se eu tivesse uma espécie de tentativa de controle. Essa é a tensão, né? É uma negatividade determinada contra aquela camada de consciência, mas, de alguma forma, essa camada de consciência constitui também essa camada superior, mas agora de um modo controlado e coerente, digamos assim. Quer dizer, coerente, nesse caso, com o funcionamento social, com a convivência, etc., e com uma organização social e política. O que aconteceria, por exemplo, se todos os seres, né, conscientes, aqui a consciência de si, que o Hegel está chamando, que na verdade são seres humanos, né? Se todos agissem de acordo com o modo da consciência primitiva, que é aquela do ciclo do desejo, né, que se pensa como independente absoluta e goza, né, busca o puro gozo na aniquilação do seu objeto. A aniquilação aqui também pode ser pensada de uma maneira, às vezes, concreta, mas muitas vezes abstrata, né? Quer dizer, a eliminação do objeto é eliminar a necessidade da presença daquele objeto ali, e isso é o que conduz à satisfação, ao gozo, né? Então, uma vez que se goza do objeto, ele é eliminado, mas esse gozo é efêmero, certo? Então, que tipo de comportamento é esse? É de uma consciência muito primitiva, animalesca, né? Consciência que é, em geral, puro desejo. Que tipo de convivência social teriam seres desse tipo? Bem, aquela convivência que a gente encontra na relação senhor e servo, na luta por reconhecimento, que é o momento posterior desse ciclo do desejo, né? E aqui a minha ideia é que, por isso, então, o que acontece? A camada superior é um recalque da anterior. E quando a gente tem o recalque do recalque, a gente tem um anacronismo psicossocial. Porque é uma negação absoluta daquela negação determinada. Então, não é um tipo de negação que nos conduz a um novo Aufhebung, uma espécie de novo processo ou progresso. É um tipo de negação que nos coloca numa espécie de retorno a, a um circuito contraditório, né? Um circuito que vai entrar em curto-circuito, porém, em um contexto diferente, certo? Então, quando a gente imagina a situação ali da luta por reconhecimento, a gente imagina dois animais, né, um brigando com o outro, um vai matar o outro. Mas como que se pode dar o reconhecimento? Eu tenho que ter alguém vivo ali para me reconhecer, certo? Então, esse processo de medo da morte é muito importante nessa situação. Agora, imagine uma consciência que se comporta tal como aquela, mas já num âmbito de construção cultural e social moderno como o nosso. É bem diferente. Por isso o anacronismo, né, dessa patologia do senhorio. Então, a minha ideia aqui é que a gente tem momentos ali da formação da consciência de si. Eu estou analisando aqui
do início do capítulo da consciência de si até o fim da parte A, que é justamente a parte que vai resultar na relação senhor e servo, e que vai apresentar, então, a figura que eu chamo do senhorio, né? E a patologia do senhorio é quando um modo de comportamento senhoril retorna no circuito da consciência como dominante, porém com a consciência já formada, né? Com a cebola completa, digamos assim. Tem todas essas camadas, só que aquela de dentro que, em vez de ser controlada pela superior, é que acaba se sobressaindo. Então, isso gera um tipo de patologia que é não apenas psíquica, porque não é só o indivíduo que se comporta patologicamente, mas aqui, como a gente tem isso em escala social, se torna uma patologia social, certo? E aqui nesse processo de formação a gente tem momentos, né? O do ciclo da vida. Vejam que o Hegel começa o capítulo da consciência de si apresentando o conceito de vida. E não é à toa que ele faz isso. Ele, na verdade, ele está fazendo uma dualidade entre vida e consciência de si. Qual é que é o problema? A vida não tem consciência, e a consciência de si não se reconhece como vivente. Então, o que acontece? Ela se opõe como absolutos, mas absolutos que não se encontram diretamente, certo? Como que a consciência de si, que na verdade é um indivíduo, é um singular, e diante da natureza uma particularidade, de um lado ela tem essa capacidade da universalização, da abstração, que não é meramente conceitual, mas é o desejo, né? E, de outro lado, a gente tem essa vida que é, enquanto gênero, o processo, né? Que a vida tem um lado universal, que é a condução do processo, e tem as suas particularizações, que o Hegel vai chamar de vivente. Qual é que é a grande questão? A consciência de si, nesse início, ela é um vivente, mas ela não sabe disso. E como que ela vai descobrir? Primeiro, ela se coloca como um absoluto, como independente, etc., porque ao fazer o seu processo reflexivo depois do caminho da consciência, ela encontrou a sua abstração universal e toma aquilo como verdade. Agora, isso não se dá também como uma maneira reflexiva, assim, de pensamento conceitual, etc. Prova disso é que o Hegel está tomando a consciência de si no seu momento inicial como, de novo, em geral, desejo. Agora, o que acontece, quer dizer, isso não é um problema que vai ser resolvido com uma mera reflexão, vou observar a natureza e tal, vou chegar à conclusão que eu sou um vivente entre outros, né? Um particular entre outros, apesar de ter essa capacidade universal que está vinculada à consciência de si. Não. Para se descobrir como vivente, essa consciência não pode. Quer dizer, o que significa ser vivente? O vivente morre. Porque o vivente é um particular diante do processo da vida, né? Ele é... Então, a sobrevivência ali se dá na espécie, né? Não nos indivíduos. E a vida ela vai se desmembrando em diversas figuras, então diversas espécies, né? E de um lado a vida precisa da consciência de si para que então algo vivo possa saber da própria vida, né? E de outro lado a consciência de si precisa da vida porque ela não é independente, né? Ela é um vivente. Então, o que acontece aqui nesse processo é, de um lado, a consciência de si tem que reconhecer sua dependência de quem? Não do Senhor, como parece nos conduzir, inclusive algumas leituras que acabam ignorando esse lado importante do processo, né, que começa com a vida. Mas ele tem que se reconhecer como vivente, como particular, ou seja, como dependente e como vivo, né, ser vivo, um entre outros. Então, o que acontece? É por isso que o medo da morte é muito importante. E é por isso que, quer dizer, tem um conflito de vida ou morte, né? E não pode ser um conflito de vida ou morte com um ser humano e uma pedra. Tem que ser com um outro ser humano, para que, de alguma maneira, exista ali um momento em que esse perigo da morte possa ser reconhecido e também o processo de dependência possa se concretizar. Porque um animal pode me matar, mas ele não me faz dependente dele, certo? Enfim, um tigre não vai me transformar num servo dele, certo? Eu posso até ter medo do tigre e eu posso
de alguma forma, descobrir que ele pode me matar, isso provavelmente vai acontecer quando ele já estiver me matando. Ele não vai parar de me matar se ele começar. Já uma outra consciência de si, provavelmente, na busca por reconhecimento, deve ter algum processo ali que o Hegel, me parece, ainda não explica muito bem, eu não consegui deduzir, mas que conduza o processo, quer dizer, a luta para, em algum momento. E é importante que, nesse momento, se dê essa experiência de medo da morte, porque a mera morte faz com que a consciência de si se dissolva, né? Ela morre. Então, ela vive o fato de que ela é um vivente particular, mas ela não reconhece isso. E é essa experiência da morte que se dá ali naquela relação que é muito importante. Então, a gente tem a divisão aqui desses processos, né? E, finalmente, o que acontece? A patologia do senhorio é um anacronismo fenomenológico gerado por meio do recalque como eu já disse, como uma negação absoluta da negação, diferente da negação que gera a negação determinada, diferente, portanto, da Aufhebung. Então, as camadas de tensão superiores geradas na gênese dialética não podem ser simplesmente eliminadas. Isso faria a consciência de si viva, ou seja, o indivíduo retomar o estado completamente primitivo, tornando-se completamente incapaz de comunicação ou qualquer outra relação de socialização. Por isso, esse anacronismo surge como uma luta incoerente e parcial. Ao tentar regredir, essa consciência de si reencontra as contradições superadas e, inevitavelmente, precisa ou afirmá-las ou realocá-las. E esse processo eu tomo como análogo ao que ocorre na consciência bolsonarista no Brasil. Então, o que acontece? Um regresso psicossocial, né, nesse caso, a patologia do senhorio. O que é o senhor? O senhor é aquele que não reconhece o outro, porque ele não conseguiu se singularizar, porque ele não passou pelo medo da morte. Então, ele ainda é aquele tipo de consciência que vive numa espécie de abstração, de ilusão, né, de delírio de onipotência. Essa que é a realidade da consciência de si pura, que se mantém ali agora numa relação com um dependente dele, né, mas sem reconhecer esse outro como também uma consciência que em algum aspecto é independente dele. Então, o delírio do Senhor é a onipotência. E não só porque ele não reconhece a outra consciência de si, mas, acima de tudo, porque ele não reconhece a universalidade da vida e ele como um particular diante dela. Ele não sofreu medo da morte. Então, o seu comportamento gera o curto-circuito. Agora, claro, né, vejam que eu não estou falando aqui que na patologia do senhorio apenas essa camada funciona, mas ela, como ela se torna determinante ou até mesmo dominante, ela acaba gerando problemas, né, no conjunto do circuito aqui, que é a consciência de si. Então, o regresso psicossocial seria aquele em que o comportamento diante da realidade busca o estágio já recalcado. No caso do bolsonarismo, vemos um regresso à senioridade. Em primeiro lugar, o indivíduo bolsonarista age como se o mundo fosse apenas para ele. Ele representa o povo, a certeza, a honestidade, né, independente de verificação. Ainda não se comporta como mera consciência de si primitiva, porque reconhece que há uma relação e se constitui coletivamente. Aquele que é como eu é senhor e, desta forma, colabora para a minha senhoridade, enquanto que o outro, o discordante, deve ser subjugado em prol do meu desejo. Tudo é minha opinião. Qual é o compromisso ético com a realidade que possui a mera opinião? O outro não existe independentemente, logo, o que eu não sou deve estar a meu dispor ou ser eliminado. A gente vai ver que o resultado disso é uma sociedade suicida, e esse tipo de patologia, quando se torna dominante numa sociedade, gera o fenômeno que a gente pode chamar de fascismo. É assim que eu estou definindo o fascismo nesse contexto psicossocial. Quer dizer, a patologia do senhorio não é o único elemento, mas é um elemento importante na gênese do fascismo. Então, o fascismo é um anacronismo não apenas histórico, mas psicossocial, e essa é a minha hipótese aqui, diante experimental, né, eu tenho que ressaltar isso, diante da minha leitura de Hegel, para entender esse fenômeno. Então, a gente vê como tem uma espécie de disfuncionalidade nesse tipo de consciência, quando a gente vê que, apesar de tudo que aconteceu, do desastre que foi o Covid-19 no Brasil, ainda
tem gente ainda hoje negando o Covid-19 no Brasil com esse comportamento bolsonarista que eu classifico aqui como a patologia do senhorio, né? A doença da senioridade. Eu vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Fica o convite para vocês lerem o artigo, em que a ideia é mais bem desenvolvida. Até mais e bom evento para todos. Quem quiser fazer perguntas, críticas, considerações diversas, fiquem à vontade, depois eu posso responder e a gente pode conversar lá no chat do YouTube. Até mais.